Vamos começar. Sejam bem-vindos à série de lives Os Melhores Profissionais do Mercado da Limpeza Profissional. Meu nome é Duarte Leal e minhas redes sociais são Técnicas de Limpeza Profissional. O meu objetivo e das minhas redes sociais é apresentar diversos tipos de soluções de limpeza e apresentar profissionais que realizam esse trabalho. Hoje é a nossa primeira live com o Sebastião Alexandre, diretor da TJ Serviços, especialista em tratamentos de piso vinílicos. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Ô, Duarte, boa noite. Tudo jóia, graças a Deus. Bem, Alexandre, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre toda a sua experiência de trabalho, né? E eu gostaria de começar perguntando como é que você acabou entrando nesse mercado de tratamento de piso, entendeu? Na verdade, tem certas situações da nossa carreira profissional que a gente é jogado, tá? Você não tem muitas opções e você tem que correr atrás do prejuízo. Quando eu montei a empresa, foi como uma cartucheira, eu dei um tiro para todos os lados. Além de piso, eu mexia com telefonia, jardinagem, lavagem de caixa d'água, tinha um leque grande de serviços, porque eu vim da área que na época se chamava de serviços gerais e serviços administrativos. Entendi. Hoje já é facilities, mas o contexto é o mesmo. Suporte para o seu cliente, que é área de marketing, produção, essa coisa toda. E aí, com o tempo, eu vim afunilando, vendo aquilo que era mais rentável e, é claro, e a técnica que eu dominava. Tá? E também a própria qualificação de mão de obra. Porque também tem dessa, não adianta você montar uma empresa e não ter uma mão de obra qualificada à altura. Entendi. Então, mais ou menos isso. Aí você partiu realmente. E por que você realmente achou que, entre tantos tratamentos de piso, o piso vinílico seria um diferencial para você? Ou foi uma grande oportunidade? Qual seria assim? Por que você partiu por esse mercado, não partiu para supermercado, para shopping? Você falou, vou para o piso vinílico. Veja bem, aí tem um grande amigo meu, tá, em memória, tá, ele partiu esse ano, Roberto Petrúcio, muito conhecido no segmento. Tá? A vida, ela te coloca anjos, bons espíritos na sua frente. Tá? E ele já tinha uma experiência muito grande nessa área, a gente se conheceu numa prestação de serviços, eu dava consultoria de higienização e ele tinha empresa de instalação de pisos e ele acabou me abrindo portas, como foi o caso da Fademac, que hoje se chama Target, e também abrindo portas com algumas revendas. E nisso eu acabei me enfronhando mais na área de pisos vinílicos e me especializando. Porque hoje nós somos, eu vou falar para você, uma das poucas empresas que domina a técnica do procedimento de dry buffing em pisos que é de alta tecnologia, que não requer cera, mas requer um procedimento e equipamentos. Tá? E com isso eu vim filtrando. Mas eu gostaria aqui de deixar a minha homenagem, tá, ao Roberto Petrúcio, que foi, tá, uma grande luz no meu caminho no sentido de tratamento de pisos, de me envolver com a área de vinílicos. Talvez naquela época só existisse Paviflex, as mantas estavam começando a aparecer, não é verdade, Alexandre? Era meia dúzia de pisos, eu estou enganado. Veja bem, na época o Paviflex ainda era o carro-chefe.
Eu vou falar sobre a FADEMAC, porque foi justamente nessa época, tá, que eu comecei a desenvolver. Você tinha um piso, um outro piso em manta, que também tinha que fazer aplicação de cera nele, tá? Mas como os pisos que nós temos hoje, os amadeirados, que não requer cera, a linha de pisos, tá, que só você precisa só fazer o procedimento de dry buffing, que dry buffing, na verdade, é um polimento a seco. Tá? Mas naquela época, a cera acrílica ainda era muito solicitada em todo o mercado. Ainda era ceras de carnaúba, né? Tinha muita cera de carnaúba naquela época ainda, né? Não, calma, eu não sou. Mas, Eu não sou da época de Matusalém, eu já estava um pouquinho para frente, mas tá? Mas o pessoal ainda usava aquela Bravo ainda tinha carnaúba na composição dela, entendeu? sim, Não é aquela cera lustrável ainda, mas já era aquelas alto brilho que ainda trabalhava com carnaúba. Então, eram tratamentos que eram mais moles do que são hoje, encardem mais, são processos totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? sim, com toda certeza. A tecnologia ela avançou muito nesses 23 anos de existência da TJ Serviços. Tá? Realmente. Tanto que na época em que, eu vou falar coisas de 22, 23 anos atrás, ainda se usava muito a tal da seladora. É, Tá? Que na verdade nunca foi um bem para nenhum piso. Mas na época, como as ceras acrílicas não tinham a resistência, a qualidade que tem hoje, apesar que ainda tem alguma coisa no mercado aí que, se você não aplicar a base seladora, a cera não resiste. Tá? Mas naquela época era obrigatório você utilizar a seladora para poder dar uma boa resistência na cera acrílica, porque a cera acrílica ela era fraca. e depois para remover era o problema, né, Alexandre? Meu amigo, seladora só dá lucro para o fabricante. Essa é a grande verdade. Porque se, porventura, o pessoal operacional não esperasse secar totalmente a seladora e já viesse com a cera acrílica, com polímero acrílico para sempre, dava uma reação, isso aconteceu comigo, e o filme ficava grudando. Tá? Encardia muito fácil. Tá? Então você tinha que esperar secar totalmente. Em qualquer ponto que tivesse uma certa umidade, a hora que você misturava a cera com seladora, virava um chiclete. Eu poderia até falar que naquela época virava até um taque permanente, porque não secava nunca e ficava sempre grudando. Você sabe que a Kiminac foi uma das primeiras empresas do Brasil a fazer a Wet Look, que é uma cera que tem bastante nome no mercado, e hoje temos uma linha bem grande, que não precisava de seladora para nenhum tipo de piso. Na realidade, as seladoras vieram depois, a pedido até nosso, assim, de todo o pessoal comercial, para que o Miguel Antônio Carlos, que são os diretores químicos, fizesse uma seladora, porque ou para concreto, ou para granilite, não mais para usar em vinílico, né? Mas as nossas seladoras nunca tiveram esse problema que eu via na concorrência. E eu vi outro dia num mercado o cliente falar isso para mim: olha, eu não posso aplicar o acabamento no mesmo dia, porque quando eu aplico o acabamento fica preto o piso. Falei, não pode ser um negócio desse. Então, eu acho que ainda tem muita gente com formulações antigas, viu, Alexandre? Com formulações antigas. E no Paviflex, isso é gritante, né? Ele acaba encardindo numa velocidade monstruosa. Né? Eu acho que, no geral, encarde muito fácil. Tá? Isso aconteceu comigo. Eu tive que voltar no cliente, remover tudo, tá? E fazer uma nova aplicação. E é aquele negócio. A gente aprende com os erros. Com acerto, você aprendeu uma vez. Desculpe. Você aprendeu uma vez e acabou-se. Tá? E justamente, tá? O cliente me ligou: olha, está grudando. Cheguei lá, o piso estava um desastre. Quer dizer, ali eu aprendi que tinha que esperar. Tá? Tanto que eu falo para o meu pessoal até hoje. Eu falo, tratamento de piso, se você não fizer todas as etapas corretas, você morre na praia.
Não adianta você lavar bem o piso, mas não enxavar direito. Verdade, verdade. Usar muito bem a enceradeira, mas não fizer uma boa limpeza manual dos cantos. Porque os cantos não tem jeito. Até hoje ninguém me mostrou um equipamento que limpe os rodapés, os cantos, com a mão. Eu acho que é eu já vi nos Estados Unidos, aqui eu acho que ninguém lançou uma questão de preço. Alguns sprays com um tipo de material mais parecido com um solvente, né, do que realmente um removedor basado, você pulveriza e somente canto de mercado, e o canto soltando, né? Solta muito rápido. Mas tem que raspar, tem que passar o fibrar, senão eu acho que você não consegue um bom resultado, entendeu? Não consegue. E eu acho que o acabamento, os cantos, os rodapés, é o que mostra o trabalho, porque eu às vezes vou em cliente que eu vejo o piso bonito e o canto todo encardido. É falta de treinamento do pessoal, entendeu? Falta de treinamento. É o que você falou, esse é um mercado que a pessoa tem que criar ter técnica. E aqui no Brasil, a gente percebe que as pessoas querem pular etapas, entendeu? É o que eu falo. Todo mundo gosta do cheirinho de limpeza. Pode estar imundo, pode estar sujo. Mas cheirou? Mas, nossa, que cheirinho de limpeza. Isso aconteceu comigo, eu também. Hoje eu já não faço mais, porque o mercado teve uma queda muito grande de preços e de qualidade de serviço. Mas eu fiz muita limpeza de obra. Teve um apartamento que eu deixei ele impecável. Perdão. A cliente chegou para o engenheiro e falou: Nossa, mas não está o cheirinho de limpeza. Aí eu aprendi mais uma. Você tem que ter o cheirinho de limpeza. Teve situações do apartamento ainda, do apartamento, do comercial, do corporativo, que ainda não estava limpo. Mas eu sabia que o cliente estava vindo, eu pedi para colocar uns panos com cheirinho. Nosso cliente chegou, viu os vidros limpos e o cheirinho de limpeza, ele viu a obra dele limpa. Nossa, minha obra está limpa, que maravilha. Mas não estava. Não estava, Quer né? dizer, todo mundo busca a facilidade, mas não adianta. A limpeza ela é um tripé: mão de obra qualificada, equipamentos adequados, tá? E produto químico específico. É Hoje verdade. mesmo, eu estava num cliente perto da Rua das Palmeiras, Santa Cecília. Aí ele falou para mim: Não, olha, eu vou comprar ácido para tirar a tinta do piso. Nossa Senhora. Eu falei: Olha, você desculpa, mas o ácido, a única coisa que ele faz ele corrói, tá, o mineral ou o composto nas beiradas, e aí é que a sujeira sai. Tanto que você tem aquele ditado: quanto mais eu limpo, mais rápido suja. Estou falando para ele: é porque você está abrindo porosidade, você está abrindo buracos no piso. Quanto maior o buraco, mais a sujeira penetra. É que nem o tal do limpa alumínio. Então, as pessoas, eu queria. Ô, Alexandre, você tem um produto para indicar? Aí eu falo: tenho sim. Tá? Eu tenho que te indicar uma boa mão de obra, uma mão de obra qualificada. O produto químico que esta mão de obra vai manipular, porque não adianta você ter um produto químico bom e a pessoa não saber nem fazer a diluição dele. E não ter um equipamento específico. Você tem Verdade. clientes, hospitais, que tem uma enceradeira 350. Nossa Senhora. Vai andar onde, né, Alexandre? Para limpar a área de PS. Meu Deus do céu. A hora que você vai ver os discos, é disco que precisa ter sido trocado há um ano atrás. E uma outra tendência no mercado: o carpete está voltando. É, Tá? Uma nova tecnologia, uma facilidade. Você tem aí carpetes que é mais um revestimento flocado. A facilidade de higienização do carpete é grande. Então, eu já fui visitar umas 3 empresas que têm uma média de 800, 1.500 metros quadrados de carpete. Qual que é o básico do carpete? Aspirar. aspiração. Só que as empresas não querem aspirar o carpete porque é despesa financeira de mão de obra. Então, eles querem aspirar o carpete talvez uma vez por mês. Nossa Senhora. Não, é o que está acontecendo. Quando o cliente
Fala, não, mas eu não posso ter, eu não comprei um produto que eu tenho que limpar todo dia. Eu fico quieto. Não tem. Quer dizer, você tem um carpete e um detalhe. Hoje mesmo, hoje eu fui num cliente. Ele falou: olha, tem um. Aí eu fui ver o piso vinílico dele, que tinha uns riscos. Eu falei para ele: olha, dá para amenizar porque o piso está sujo. E você. Como é que você sabe que um piso não foi feito a limpeza após a instalação dele? Na hora que você pega um papel toalha do próprio cliente, põe na mão e esfrega no chão. Saiu preto, o piso está sujo. Saiu branco, o piso está limpo. Aí fiz esse teste para ele, eu falei, agora você tem que ver o carpete. A hora que eu fui ver o carpete dele, cheio de limalha da estrutura de alumínio, que é da estrutura, tá? Da parede de vidros. Eu falei, olha, não foi feita uma limpeza técnica nem no carpete, nem no piso e nem no vinílico. vinílico. E aquela limagem vai para cima do vinílico, corta tudo. Vinílico, risca, quer dizer, aí começa um embrulho. Mas todo mundo quer o fácil. Infelizmente, o fácil, a hora que eu achar também, eu vou ficar bilionário. Enquanto isso, eu vou ficar tratando o piso e fazendo higienização de carpete como se deve, né? Você sabe, Alexandre, o que eu enxergo hoje, como você falou, tem muitas novidades aí, tem a linha de LVT, que é uma linha que ela é curada por ultravioleta, um poliuretano na capa, uma capa de resistência. E o que me impressiona é. Hoje eu fui num cliente e ele colocou talvez uns 2.000 metros de LVT imitando madeira. Aí a pessoa que estava comigo chamou o contato falou assim: a gente quer encerar esse piso. Eu falei: meu senhor, esse piso eu não sei qual é o fabricante, porque ele não sabia. Eu falei: não sei se é da Target, se é da Forbo, se é da Belgotex, né? Não sei de quem é. Ou de outro fabricante. Esse piso tem uma grande resistência. São 10 anos, pelo menos, que o senhor não precisa tratar. Porque a partir do momento que o senhor trata esse piso, quando eu for remover, eu vou usar um disco preto e o removedor. Eu vou acabar atacando a capa de uso dele. E eu vou viciar esse piso na cera. Fique 10 anos com esse piso assim, daqui a 10 anos, se ele começar a estragar, eu tenho ainda a facilidade de poder encerar. Aí ele falou: mas eu queria pôr um brilho nele. Eu falei: mas esse piso não é brilhante. Ele é cetinado, ele tem na madeira. Imagina, Alexandre, o cara comprou um piso, não foi capaz de perceber que o piso não era brilhante, e quer colocar um piso novo, tratamento de cera. E nós estamos falando de quase 2.000 metros quadrados. E ele já encerou umas salas, deu 2 mãos. Falei: é pouca mão, as rodinhas não são rodas de silicone, vão riscar ao contrário o suco da madeira. Falei: senhor, tem um problema aqui. Então você vê que realmente há uma falta de orientação até de quem vende o piso, viu, Alexandre? Veja bem, tá? Eu acho que vai antes até de quem vende o piso. Nós temos um grande problema que é a especificação do produto. Verdade, verdade, verdade. Quem vende o produto, eu não estou defendendo ninguém, tá? Mas o que acontece? A hora que chega para a cotação do produto, você já teve todo um trabalho lá atrás que foram as especificações. Então, não tem como a revenda tentar reverter uma especificação, tá, que já veio de todo um processo. Então, cabe a revenda, talvez, falar para o cliente: olha, esse piso vai sujar, você vai ter que fazer, tá, um procedimento de higienização diferenciado, mas jamais a revenda vai poder ir contra a solicitação do cliente. Porque eu já vi casos de vender Paviflex branco para a loja de porta de rua, aonde tinha do lado um ponto de ônibus. Meu Deus do céu. Na Avenida Marechal Tito, depois de São Miguel. E está em Paulista. Quer dizer, eu já vi venderem Paviflex para instalar em banheiro
aonde toda a estrutura da empresa era de madeira, o piso era de madeira. Simples, e o vendedor ia lá, se ele falasse que tinha que ser um piso em manta, o comprador não ia comprar, ele ia atrás de um fornecedor que vendesse o Paviflex como ele queria, como ele recebeu a ordem lá de trás. Nesse caso desse local que era toda a estrutura era de madeira, eu consegui reverter, porque eles já tinham colocado. Era Paviflex a cada 4 meses, porque movimentava, trincava o Paviflex. E aí caía resíduo de urina, estou falando mais de banheiro, mas caía resíduo de urina, passava pelas trincas do Paviflex e aquilo penetrava na madeira. Aí colocamos, eu consegui especificar e foi colocado um piso em manta. Acabou o problema. Mas o vendedor, ele tem pouca autonomia de tentar alertar o cliente. Como também nós temos os pisos atuais que eu falo, mas que tem mais de 20 anos no mercado, que não requer cera, mas requer um equipamento específico e um disco específico que você compra em qualquer lugar. Não são pisos, você tem piso aí que você fica refém do fabricante. Só daquele fabricante que você pode comprar os discos. Entendi. Mas você tem pisos que aceitam dry buffing, mas você tem que ter uma polidora que está especificado lá no manual, de 550, 500 RPM até 1000, com um disco vermelho 3M Rubi, que é o padrão. É o PUR que o pessoal chama, né? Sim. O acabamento do poliuretano. Aí o que acontece? A empresa ela tem budget para comprar cera, seladora, disco, removedor, mas ela não tem budget para comprar a polidora. Aí o que ela faz? Ela pega um piso que custa 250, 300 reais e faz o mesmo procedimento de um piso que ela poderia estar pagando 100, 120 reais. 1 metro quadrado, quer dizer, pega uma Ferrari, compra uma Ferrari, mas leva na oficina mecânica que é especializada em sandeiro. Eu não estou menosprezando o sandeiro, mas eu estou pegando a distinção técnica. Lógico. E aí não quer colocar o óleo que a Ferrari precisa, vai colocar lá o óleo mineral. De preferência, ainda se puder economizar, daquela biquinha que eles misturam aquele monte de óleo do escorredor. Do escorredor. Quer dizer, você vai fundir a Ferrari, o motor da Ferrari, ela não vai ter o desempenho necessário, e você acha que está economizando. Mas espera, você comprou uma Ferrari, você não comprou um sandeiro. Eu acho que falta um pouco, sabe do quê? Esses PUR que eu vejo aí, de várias marcas, cada um tem um nome, né? Eu já vi em escola, já vi alguma coisa, e as pessoas não sabem lidar com ele. Ou seja, eles não têm ou instrução ou não têm dinheiro, compram metade do investimento, e eles, assim, o que você falou, tem uma Ferrari e não tiram o fruto da Ferrari. Então, eu fui outro dia até numa escola, a pessoa falou assim, nós temos esse piso e nós damos uma mão de cera a cada 6 meses. Eu falei, uma mão de cera não resiste o problema. E a senhora nem precisava fazer isso, era ter uma limpeza correta nesse piso, ele tem uma resistência muito grande física. Mas para você ver como, você falou que tem quase 20 anos, assim, eu pessoalmente comecei a ver, nos últimos 6, 7 anos, que eu comecei a ver esses pisos terem mais demanda, entendeu? Não sei se é por especificação, mas realmente. Até a Quiminato acabou fazendo um produto aí que você acabou aplicando em alguns lugares para poder ajudar o cliente nessa demanda, né? Sim, tá, que é o Dirtoff. Eu confesso que eu não acreditava no resultado, porque a gente, você vai ficando mais velho, você vai tomando muita cacetada, para não falar outro nome. As indústrias químicas, tá, algumas são realmente idôneas, outras não. Você tem a indústria química que lança um produto no mercado hoje, daqui
6 meses começa a aparecer todos os BOs, ela tira esse produto de linha e o prestador de serviços é que fica com o rojão na mão. Muitas vezes se queimando permanentemente perante o cliente, porque você era só aquela indústria química que produzia, e você fica muito refém. Tá? Então, eu sou que nem São Tomé, como outros também. A gente só acredita vendo. E eu fiz alguns testes com o Dirtoff. Dirtoff, qual que é a outra mesmo? A Gaigloss. Gaigloss. Tá? Eu fiz o teste com os dois. Tá? Deram excelentes resultados. Para quem está ouvindo, eu fiz um trabalho no Sesc de Ipiranga. A hora que eu terminei de fazer a limpeza na sala de reuniões, eu me retirei com os equipamentos, tá? E o pessoal interno já entrou em reunião. Quer dizer, não precisou interditar para lavar com água, removedor de cera, sabe? E depois esperar as 8 horas de secagem. Não, primeiro que o piso não tinha cera. Segundo que o piso estava bem conservado, que era um piso de aproximadamente 8 anos que estava instalado lá. E aí depois eu fiz o restante da área e também a questão do custo-benefício de tempo. Era uma área de aproximadamente 270 a 300 metros quadrados, sabe? Cheio de mobiliário, em volta dos pés das mesas, dos armários, tem que ser limpo tudo manualmente. E nós fizemos esse serviço num único dia. Fantástico, ficou muito bom, realmente. Inclusive, o filme está nas nossas páginas, quem quiser procurar, vai ver lá. Tá? E sem interditar a área totalmente. E nós pegamos num dia, nas segundas-feiras, que o Sesc não abre, ele fica justamente para manutenção. Quer dizer, liberou metade, fizemos o trabalho, aí depois o almoço liberou a outra metade, e nesse meio tempo existiam os funcionários lá, que justamente é o dia que tem mais gente para trabalhar, que é a parte justamente da infraestrutura, o pessoal que mantém, tá, todo aquele mecanismo, e eles puderam trabalhar normalmente. Então, vejo muita vantagem. Tá? Inclusive, para pisos com cera, na experiência que eu tive, ele restaurou o brilho, porque tinha uma parte que havia sido feito um teste de aproximadamente 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, que depois de feito o procedimento, apareceu o brilho da cera. Entendi. Você também fez com cera lá no... uma empresa que tinha um piso elevado branco, né? A Maecava no Arujá. Ficou muito legal. Esse daí eu consegui mostrar, entre aspas, os 2 procedimentos. Porque eu falei para o cliente, eu falei, olha, nós temos a opção, tá, da higienização sustentável, que nós não utilizamos água, só utilizamos uma pasta. Então, não vai nada para o esgoto. Tá? Eu não vou gastar a água, eu não vou gastar água. Só que é aquele negócio, o cliente também, todo cliente, ele fica com a pulga atrás da orelha. Pô, mas espera lá, o cara está me oferecendo uma coisa que eu não sei. Será que isso existe? Ou é mais um aventureiro que vai me deixar na mão depois? Porque em todo segmento tem os bons profissionais e tem os profissionais que não têm um comprometimento com o resultado final. Ele tem o comprometimento em tentar receber o dinheiro, mas não tem o comprometimento de resolver o problema do cliente. Da qualidade. E aí lá eu mostrei para ele o corredor, como tem no vídeo. Ele ficou maravilhado. E, ao mesmo tempo, nesse vídeo, eu consegui mostrar o procedimento, porque era uma área de 750 metros quadrados. E naquele final de tarde, nós estávamos concluindo a higienização de aproximadamente 350, 400 metros quadrados. Para no dia seguinte estar aplicando a cera. Ficou muito bom, muito bom. Ficou, é um piso elevado, tinha muita marca de comadinha. Ficou realmente impecável, impecável. É um trabalho, assim, é um trabalho que a gente vai ver cada vez mais. Piso elevado toda a construção hoje de empresas, o escritório é piso elevado.
A minha preocupação sempre é a especificação do piso para facilitar a limpeza e, se for tratar esse processo, Olha, para piso elevado e os pisos, tá, da linha de dry buffing, esse produto ele é excelente. Não que não sirva para os outros, pelo contrário, serve para todo tipo de piso. Mas ele vem de encontro a uma necessidade muito grande, que é o quê? Não entrar umidade, não entrar água, tá? Nos pontos de energia elétrica, ponto de água, tanto que no vídeo eu falo sobre o TI. Quer dizer, a higienização sustentável, 90% a 95% de chances que o pessoal de TI na segunda-feira não tenha que ser acionado. Tranquilo. Porque todo o procedimento não se usou nada de líquido, tanto químico, tá, quanto natural, porque na verdade o químico se faz necessário o uso de água, que é o meio condutor, tá, para que ele tenha um resultado. Você sabe que você falando em qualidade de profissionais, eu vou contar um caso que você mostrou há muito tempo. O Alexandre, há uns anos atrás, né? Ele mandou uma foto de um aplicador que colocou o piso invertido, lembra disso? E ele passou para mim e falou: olha o que eu achei aqui. A pessoa aplicou a parte que tinha que ficar por baixo, ele aplicou por cima, né, Alexandre? Conta para nós, né? Chamaram você para tratar? Um cliente meu, uma engenharia, falou: Alexandre, pessoal. Na verdade, foi assim: ele até contratou uma outra empresa. Desculpe, mas essa poluição inteira. Ele contratou uma outra empresa para fazer a limpeza pós-obra dele, por questões financeiras, mas um excelente parceiro. Alexandre, você pode me ajudar? Pô, o pessoal foi lá, fez a limpeza, mas manchou todo o piso. E ele explicou, a questão fim, eu falei, não tem nenhum problema. Cheguei lá, a hora que eu olhei, eu comecei a dar risada. Eu falei, eu vou morrer, não vou ver tudo. Vou morrer, não vou ver tudo. E era o piso Paviflex, e o piso Paviflex ele tem a parte lisa, e ele tem a parte dele que é porosa, justamente para criar aderência entre o adesivo e o contrapiso. Isso. Simplesmente ele colocou a parte lisa para baixo e a porosa para cima. Nossa. Aí eu entrei em contato com o engenheiro responsável e falei, não, aqui não teve nenhum problema com a sua empresa de higienização. Eles fizeram o serviço direitinho. Só aconteceu isso. Bom, eu não preciso dizer o que ele já gritou pelo telefone. Né? Não, mas é impressionante. Você que tem 23 anos, deve ter passado já cada um, né? Sempre tem uma coisa diferente. Amigo, olha, uma das pérolas, não vou falar nem que seja do piso, a que eu mais me lembro é quando a pessoa colocou um gancho no sprinkler, que era para pendurar a bolsa dele, que não podia ficar no chão. Ele pegou um gancho, colocou no sprinkler, colocou a bolsa dele. Ali estava quase já quebrando aquele vidrinho. A gente passa por muitas. Tá, pisos mais esdrúxulo que esse, no momento agora não me vem à mente, mas tá, tem umas pérolas. Eu vou te contar uma, Alexandre. Há muito tempo atrás, aquele lá que tinha uma resina à base de solvente, ardose, granilite e ar externo. Aí o cliente foi, comprou, aplicou numas ardosas, chegou na segunda-feira e falou assim, olha, está acontecendo um problema. As salas aqui, elas estão todas grudando. Não, mas as senhoras não compraram para a sala. Vocês compraram para os corredores de fora, que são ardósia. Não, mas a moça aplicou nas salas de Paviflex. Ela removeu a cera, como ela viu que ficou bonito lá fora, pegou o rolo e deu duas mãos, uma mão. Cheguei lá, Alexandre, aquilo parecia um pega-mosca. E para arrancar aquilo, na época nós tínhamos a resina e nós tínhamos um removedor para a resina, né? Um diretor nosso, Miguel, pediu para a gente buscar esse removedor com o multiuso que a gente tinha e fizemos pedaço por pedaço. Você sabe que o solvente, ele ataca o PVC. Derrete.
O que nós falamos para o cliente? Olha, nós vamos lavar, o Paviflex que é cinza vai ficar esbranquiçado. Mas eu acho que a gente consegue arrancar toda essa resina, ele vai ficar um esbranquiçado só, e nós vamos tentar entrar com uma cera de carnaúba mista, porque ela tem um tom mais amarelado. Aplicamos 6 mãos. Você ia ver que tinha alguma coisa errada. A maioria das pessoas não perceberam. Mas só uma lição assim, Alexandre. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, o que nós vamos fazer com isso? Então eu vou contar mais uma pérola, então, que eu me lembrei agora. Eu não vou falar a prefeitura, mas estava lá especificado: instalar Paviflex e aplicar resina. Não estava especificado cera acrílica. E nem resina de base água. Estava resina. Instalar o Paviflex. Por coincidência, 2 engenharias entrou em contato comigo. Eu falei, olha, o procedimento é esse, esse e esse. Ah, mas estão me pedindo resina de base solvente. Eu falei, se aplicar, vai danificar o Paviflex. Porque é base de PVC, não entendo. Mas aí o que aconteceu? Alguém da prefeitura só ia fazer o recebimento da obra se ele visse a resina de base solvente. Ai, meu Deus do céu. Os caras pecaram. As engenharias precisou. Não passou 2 meses, o gerente técnico da FADEMAC na época, Alexandre, você pode ir em tal lugar para dar uma olhada, ver se dá para restaurar? Aí eu fui de lá mesmo, eu já contei para falei, não, o pessoal entrou em contato comigo, e só que eles foram obrigados a aplicar resina de base solvente porque estava especificado na licitação. E a pessoa que ia fazer o aceite da obra não abria mão da resina de base solvente. Então, é umas coisas que você vê no mercado que você... Parece até mentira, né, Alexandre? Aí eu fui, fiz 2 salas, mas realmente não teve jeito. O Paviflex foi totalmente corroído. Tá? Na época, eu não conhecia nem a Kiminac, nem a linha da Kiminac. Pode ser que a White Look, que é uma cera, não estou fazendo propaganda, estou falando a realidade. Eu gosto muito da White Look. Poderia ser que a White Look eu tivesse um melhor resultado, porque ela é uma cera muito densa. Ela contém... nivelamento dela, né? Sim, porque eu era obrigado a trabalhar na época, porque eu sempre trabalhei com a especificação do fabricante. Se o fabricante fala que você tem que plantar bananeira, eu vou plantar bananeira. Lógico. Se o fabricante fala, olha, você vai usar esse produto X, eu uso o produto X. Mesmo sabendo que, porque muitas vezes a garantia do produto está atrelado ao produto, a cera a ser aplicada. Então, não dá para a gente fugir da situação. Mas vamos lá, vamos para frente. Não, outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: você também se especializou na remoção de cola, quando o pessoal pisa elevado, acaba arrancando aquela cola de tag, né? Tag permanente. Tag permanente. Queria que você falasse isso, porque essa semana já veio um cliente perguntando disso, até, não sei se ele te ligou, é uma hospital Santa Marcelina. Aí um engenheiro me ligou e falou, Duarte, nós estamos aqui 600 metros, olha, isso ali para arrancar tem que ser alguém que saiba o que está fazendo. Entendeu? Porque se você não arrancar, eu acho que você podia explicar e dar a sua opinião, a sua experiência, positivas e negativas para nós. Eu vou falar as negativas primeiro. Tranquilo. Eu estava fazendo a remoção de metade de um pavimento de taque permanente e outro pavimento era uma outra engenharia que estava tocando. Simplesmente eles estavam varrendo o taque permanente, porque eles não removeram o taque permanente e teve obra em cima. Aí eles vieram, varreu
varreu o TAC permanente e vieram passando outro adesivo por essa luz que está alumiando aqui. Por essa luz. Era a aplicação de um carpete, não era manta. Você via as ondulações, tá? Porque era uma montanha. Tinha vários adesivos de TAC permanente e teve obra em cima. Quer dizer, você já não tinha mais a pega, o TAC, porque o pó estava grudado. Eles simplesmente passaram uma vassoura e jogou um outro TAC em cima. Então você via as imperfeições do piso. Conclusão, esse carpete, a vida útil dele, eu vou falar para você que pelo menos em 20% já diminuiu. Porque com certeza nas partes mais altas, o atrito vai comer. Vai comer. Enquanto que eu estava no outro lado do pavimento fazendo a remoção de todo adesivo de TAC permanente. Então, essa daí é uma. Tem uma outra. Quem me falou foi uma engenharia que me contratou. Eles passaram o orçamento para o cliente achou uma empresa mais barata para fazer a remoção do TAC permanente. Aí ele passando na frente do condomínio empresarial, aí um conhecido dele falou, opa, tudo bem? Tal, como ali, ó, explodiu, pegou fogo. Porque o pessoal pegou thinner, jogou. Ai, meu Deus. E veio raspando. Formou aquele gás. Mas é aquele negócio, economia na base da porcaria, alguma coisa errada vai dar. Que é esse exemplo do carpete que eu falei. E esse. Qual outro exemplo? Ah, sim, um outro exemplo. Isso aí foi na Faria Lima. Passei o orçamento. O meu parceiro, que estava intermediando toda a negociação, Alexandre, tá? Eles acharam um preço mais barato lá. Eu falei, não, faça. Se achou mais barato que vai fazer do mesmo jeito, eu não tenho nenhum problema. Passado 2 anos, essa mesma engenharia entrou em contato com a revenda de pisos. A revenda falou, não, fala direto com o Alexandre da TJ. Já se acerta direto. Passei o orçamento. Eu achei estranho, eles aprovaram. Falei, ué? Aí fui lá fazer o serviço. A primeira coisa que o mestre de obras veio conversar comigo, falou, como é que você vai fazer o serviço? Aí eu expliquei para ele, como você estava falando, tudo bem. Ele falou, porque lá na Faria Lima, X lugar, o pessoal entrou com areia, entrou com um produto químico, riscou, era um piso elevado, não era de ardósia, era de chapa de aço, riscou todo o piso, enferrujou tudo, nós tivemos que mandar remover toda a ferrugem, decapar o piso elevado, era aproximadamente 800 metros quadrados, e mandar pintar de novo. Quanto custou essa limpeza, né, Alexandre? É isso que eu falo, né? Você sabe que o mais impressionante é isso. As pessoas não avaliam o que elas perdem. Se você tivesse cobrado o triplo, não custaria tão caro. Agora, a parte, vou falar, a parte positiva do TAC permanente, parte positiva entre aspas, tá? Se você entrar em contato com as empresas, as indústrias químicas que produzem o TAC permanente, eles não têm o diluente. Não tem. O Miguel trabalhou com isso, disse que é muito difícil remover. Não, inclusive, eu tenho uma amostra de um produto de vocês que ainda não surgiu oportunidade para mim fazer o teste. Tá? Eu espero que venha, porque é um produto totalmente não é inflamável. Não, nada. O procedimento que eu utilizo também não é inflamável, mas ele é a mistura de vários produtos químicos, tá? Para chegar. Mas aí também não adianta, é o famoso tripé. É a mão de obra qualificada, o equipamento específico para isso, tá? E o produto químico. Lógico, lógico. Quer dizer, graças a Deus, graças até a minha equipe de trabalho, porque eu, na verdade, eu estou em cima e tenho pessoal operacional. A gente tem surtido bons resultados com o cliente. Mas não existe. Você chegar no mercado, eu vou comprar, que nem o caso do adesivo de contato. Você tem um produto que chama Reducola. Sim. É caríssimo.
Tá? Mas ele funciona no adesivo. Me fugiu o nome dele agora. Que seria adesivo de contato. Sei, sei. Tá? Ele funciona muito bem. Tá? Mas se você chegar na loja e falar, olha, eu quero um removedor para poder tirar taque permanente, esquece, ninguém tem. Ninguém tem. E você tem esses diferentes procedimentos. Tem um pessoal que pega 4, 5 pessoas com uma espátula, E raspa tudo. joga gesso e sai raspando. Entendi. O nosso trabalho, eu deixo o piso no original dele. Eu removo todo o adesivo, deixo ele enxaguado, para que ou o cliente vai entregar o pavimento, tá? Ou fazer uma nova dispersão de adesivo de taque permanente. Você sabe uma coisa que eu vou até comentar agora? Eu acho que você tem outro mercado que eu acho que você é muito especialista. E eu tenho vários filmes no meu canal de marmóleo. Né? Marmóleo é um piso, o Alexandre pode falar melhor, mas tem um filme que ele fez que eu achei assim, impressionante. O pessoal colocou cera, muita cera lá, aí a prestadora de serviço não conseguiu remover, se desesperou, passou uma cera preta, aí o Alexandre foi lá remover. Ó, se vocês procurarem esse filme nas minhas páginas, no YouTube tem, vocês vão ficar impressionados para ver a cor que era o piso. Eu realmente, quando fiz esse filme, eu falei assim, nossa. E interessante que o Alexandre tirou uma foto, o cliente olhando assim o teste, ele estava impressionado, porque ele tem um piso que é caro. Né, Alexandre? Você pode contar mais o que aconteceu lá? O que acontece? O marmóleo, tá? O marmóleo, linóleo, não chama de marmóleo, linóleo, mas ele é um piso totalmente ecológico desde 1856. Ele não contém nenhum derivado de petróleo na sua composição. Não contém PVC, nada disso. Ele é feito através de cascas, é retirado de cascas de árvores, o pigmento, a base de aderência dele é de juta. Só que aquela coisa, você tem eu vou pegar um outro exemplo do setor automotivo. Você tem um motor, tá? Que a carcaça dele é feita de alumínio, e você tem o outro que é feito de ferro. Lógico. Então, cada um tem a sua característica. O alumínio é mais leve? Sim, ele é mais leve, mas ele tem a sua característica. O marmóleo, o calcanhar de Aquiles dele, é o pessoal utilizar removedor de cera com base de amônia. Me corrija se eu estou errado. Que ele é extremamente corrosivo. Ele derrete o marmóleo. Você está pegando um produto natural e utilizando uma química muito radical. E derrete. Nesse caso, foi o que aconteceu. A empresa não tinha o conhecimento técnico, entrou com um removedor e entrou com disco preto. Não é fazendo propaganda da Quiminac, mas falando a verdade. Até hoje, para mim, a única empresa que tem um removedor que atende às necessidades da remoção de cera de um marmóleo, tá, é a Quiminac com stripper LO. De resto, não tem nenhum removedor. E o que o pessoal utiliza, eles vêm com o removedor, vêm com o disco preto e vai virando aquela pasta. Lá, o que aconteceu? Eles começaram a derreter o marmóleo, e aí o marmólio ficou descolorido. Só que antes disso, ele tinha muita cera, ele estava amarelo, ele estava preto por causa da cera. Aí o pessoal achou que a cor dele era preta. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram cera acrílica, jogaram pigmento preto de tinta e passaram no chão. A hora que eu cheguei lá, olhei, foi uma experiência, também aprendi muito com isso. Tá? Que eu acho que a gente, se a gente está vendo o erro no bom sentido dos outros, a gente precisa ir pelo meio caminho. Eu acho que na vida a gente aprende também com os erros dos outros. E ali eu aprendi. Só que aquele negócio, para restaurar aquele piso, precisou de mais de 20 camadas de cera. Que foi várias vezes lá. Que justamente, na primeira vez, eu consegui aplicar 7 ou 8 camadas.
Aí, quando eu voltei novamente, eu apliquei mais e mais, e aí você consegue restaurar o padrão do marmóleo. Mas é aquele negócio, é a falta de conhecimento técnico, de todo mundo achar que tudo é fácil. Não é. Tem que ter técnica. Na área de higienização, falta qualificação. As pessoas acham que qualquer um pode limpar piso. Não. Você tem o piloto de avião, você tem o empreendedor, você tem o empreendedor, tá? Você tem as escalas abaixo, tá, de toda a estrutura, e a higienização, volta a dizer, é o famoso tripé. Não adianta achar que você vai dar um balde, um pano, um rodo e uma vassoura e vai sair os gnomos invisíveis limpando tudo. Não, a pessoa tem que ter técnica para isso. Não, é verdade, é verdade. E você fez também, acho que uns 15 dias atrás, o Sesc de Piracicaba também. Um trabalho. Sim, marmóleo. E aí você usou uma técnica diferente, invertido a situação que estava lá, e ficou fantástico. Fantástico mesmo. Foi um dos vídeos mais bonitos que eu já fiz, porque ficou realmente um espelho e ficou uma película clara. E você pode contar o seu processo, que foi um processo realmente muito bacana, viu, Alexandre? Ali não teve jeito, ali tinha muita cera, então nós tivemos que fazer um procedimento a seco, uma espécie, tá, de dry buffing, vamos dizer assim, para poder remover algumas camadas. Porque utilizar removedor de cera, onde você tem uma placa muito grande, o removedor de cera nunca vai chegar aqui embaixo. Você vai ficar patinando, vai virar uma pista de patinação. Você só vai ficar gastando disco, e mais disco, e mais disco, mais disco, e ali a gente fez um procedimento a seco, e o resultado final foi bem satisfatório. Você vê, esse tipo de coisa não adianta fazer nem curso, eu costumo dizer, né? Porque é uma experiência do dia a dia, porque nenhum cliente trata o piso igual, cada um tem um problema de transferência de sujeira, tem marcas diferentes, e quando você chega lá, as pessoas acham que é tudo igual. Eu tenho muito, acontece muito comigo, né? A pessoa tira uma foto e fala, Duarte, olha, o piso está assim. Olha, a minha sugestão é essa. Você pegar uma amostra na fábrica e fazer um teste? Não, mas você não acha que dá? Eu falei, gente, eu estou olhando uma foto, eu não sei o que está lá, não sei a sujidade. E depois você tem que desenvolver o processo, talvez de 1 metro, 2 quadrados, mas depois você falar, vai custar tanto. Como é que você vai customizar um custo de um tratamento se você pelo menos não faz um teste? Uma área nova não é problema, mas uma área antiga é mais difícil, entendeu? Não, você tem que fazer a visita técnica. Tem que fazer, Alexandre. Eu tenho vários parceiros, várias revendas de piso, não só na capital de São Paulo e não só no estado, como também em outros estados da federação, que o pessoal, olha, como é que tá? Eu falo, quando é fora do estado de São Paulo, tá, ou fora da grande São Paulo, eu peço até para me mandar filmagens, e através da experiência que a gente tem, do histórico, né? Mas eu falo para eles, piso novo, eu tenho condições, tá? Eu já até passo a tabela. É X. Tá? Agora, piso com cera varia de X1 a Y1. Tá? Você tem que ver, você tem que enxergar. Algumas vezes, pela própria experiência, você bateu o olho. Tá? E é claro, se eu sei que dá para restaurar em 70%, eu falo para o cliente que dá para restaurar em 40%. Se eu sei que dá para deixar em 95%, eu falo para o cliente que é 70%. Eu sempre trabalho com o psicológico do cliente. Eu nunca vou prometer tudo. Eu sei. Vai surpreender o cliente. Eu vou contar uma história agora que também está no meu canal. O Alexandre mandou umas fotos para mim, uns filmes, de uma escola que talvez tivesse uns 8 anos de cera. E ele puxava assim a cera, parecia uma pele de cobra. E ele prometeu para o cliente, falou assim, não, eu acho que a gente deixou 70%. Na hora que terminou, acho que o cliente falou assim, pô, Alexandre, ficou melhor quando eu comprei o piso.
Mas ficou. Ó, eu vi o trabalho, porque você foi tirando foto do seu pessoal trabalhando, o trabalho e o resultado final. Eu fico impressionado quando eu vejo ardósia com. Eu fui fazer uma ardósia com 20 anos, aquilo lá você falou que tinha uns 8, 10 anos. Aquilo é uma loucura, né? Falta de orientação, né, Alexandre? E lá nós aprendemos uma outra técnica, porque nós nunca tínhamos removido a cera puxando ela. E você vem com o disco, lavando, ela vai virando aquela plasta. Ali não, ali nós trabalhamos de uma forma em que o removedor agiu de uma forma que a cera, teoricamente, ela se desprendeu totalmente do Paviflex. E nós conseguimos puxar ela. Então, cada situação. Eu tenho uma foto de você puxando assim, parecia pé de cobra. Sim. Pô, você sabe, Alexandre, eu fui fazer outro dia uma escola do colégio grande aqui de São Paulo. Ele estava com o distribuidor e falou assim, Alberto, eu fui lá e eu não consegui remover. Tem pelo menos 20 anos. Alexandre, você via que era uma ardósia porque era verde, preta, né? Mas você já não via aquele desenho da ardósia. Impressionante. É o que nós fizemos, né? Eu levei um removedor bem concentrado que a gente tem, esquentei água para diluir o produto, usei uma escova de Tinex e fui jogando água quente, esfregando, aí deixei aquele caldo uns 30 minutos, joguei um disco preto, água quente, esfreguei, botei todo aquele lodo, passei mais um pouquinho, passei o disco preto. Chegamos na pedra, né? Aí a cliente falou assim, olha, nós gastamos umas 3 latas de thinner para fazer aquele pedaço que todo mundo passou mal. Falei, nossa, mas como é que. Mas quem é que fez isso? Não, o pedreiro falou, não, deixa comigo. Foi jogando no chão e foi raspando. Passou todo mundo mal, Alexandre. Posso contar mais uma pérola? Pode, temos tempo, pode contar. Essa daí é do pedreiro. Instalaram um Paviflex num município próximo aqui de São Paulo e falaram que tinha que impermeabilizar o Paviflex. Aí a empresa perguntou para o pedreiro se ele impermeabilizava o Paviflex. Falou que sim. Aí eles foram lá comprar o Cicatop, que é aquele impermeabilizante de caixa d'água. Ai, meu que Deus. Tem o pó cinza e a resina líquida. Aí primeiro eles misturaram dois e passou no Paviflex cinza, branco. Aí depois eles achou que não estava funcionando direito, aí passaram só a resina. Porque era impermeabilizar. Caixa d'água. Pegaram um impermeabilizante de caixa d'água, de vedação para infiltração de caixa d'água, e passaram no Paviflex, porque não? Falaram que era impermeabilizar, era isso mesmo. Aí eu cheguei lá, olhei, condenei o piso. Eu falei, agora é só trocando. Bom, mas vamos voltar ao assunto aí, que a hora que você falou, eu lembrei dessa pérola. Não, na realidade, é para dizer que realmente a manutenção de qualquer piso é muito importante. E as remoções periódicas são muito importantes. Então, aquilo que você falou, às vezes a pessoa põe um piso para tratar, pode ser um vinílico, pode ser um granilite, pode ser uma ardósia, um cimento. Se você não tratar, não fizer manutenção e não remover na hora que você tem que remover, você cria um problema. Sim. E isso é o que a gente vê muito. Hoje está acontecendo um negócio até ao contrário, né? Eu vou num cliente e falo assim, não, a gente vai só aplicar 2 mãozinhas de cera e a cada 6 meses a gente volta, aplica mais 2 mãos. Gente, 2 mãos não vai resistir 6 meses. Então, é o que você falou, o pessoal que administra a área financeira acabou metendo a colher na área de limpeza, e aí o que acontece? Aí você vê piso de Paviflex, que a rodinha já comeu tudo, entendeu? Sim. Entendeu, Alexandre? Então, é uma coisa que me está preocupando, as pessoas acham que tem que economizar. Eu costumo falar o seguinte, piso é das coisas mais importantes que você pode ter numa empresa. Você faz um supermercado, o piso deu um problema, você imagina consertar o piso
com prateleira cheia de comida. É uma loucura. Um escritório cheio de mesa, armários, papel, troca o piso. Uma loucura. Como fazer isso? Então, você tem que especificar o piso corretamente e tratar o piso corretamente. Eu falo para todo mundo, lançaram muita coisa aí no mercado, tipo porcelanato, algumas cerâmicas. Elas são funcionais? São funcionais. Mas se depende onde você vai colocar, dá muito problema. Vou te dar um exemplo. Eu estive numa multinacional no interior de São Paulo e colocaram piso antiderrapante, P5, branco, em todo o escritório. Várias mesas, rodinhas pretas, né, aquela tradicional. Depois de um ano, trocaram todas as mesas. Ficou umas bolas pretas no chão, ninguém conseguia limpar. Como eu estava lá pela prestadora de serviço, você pode dar uma olhada? Eu até limpei, Alexandre. Só que as rodinhas comeram o verniz, né? O envidraçado da cerâmica. Falei, cara, isso não tem condição, mais. Essa rodinha comeu o piso. Você pega uma pessoa que nem eu, com 85 quilos, em cima de uma rodinha o dia inteiro, aquilo faz atritando no mesmo lugar. Aí eu falo, quando você tem um piso tratado, você vai repondo cera e tudo que desgasta você repõe. O piso que não tem cera, você traciona em cima dele. Eu aprendi com um cliente nosso, que a gente fez uma marca de cera lá em 2005, ele usou um termo que é película de sacrifício. Ele falou, cara, eu achei fantástica, porque ele fala, Duarte, você anda em cima da película. É ela que você ataca, é ela que você trabalha e é ela que você repõe. Quando você não tem a película, você está desgastando o piso. Entendeu? E é isso que você vê. Você vê shopping em São Paulo que tem 40 anos. Como é que chegou aos 40 anos? Tratamento. Põe uma chapa de aço lá de 3 centímetros. Depois de 3 meses, ela está acabada. Entendeu, João? Alexandre, a gente está terminando, eu queria que você deixasse seus telefones, seus contatos, seu site, seu canal do Instagram, do Facebook, o pessoal que se interessar em contratar o Alexandre para fazer serviços, com toda a experiência dele, ele está aí à disposição. Bom, telefone é mais fácil eu passar a parte de celular do que fixo, que seria o 11 99175 8265 ou o 940 30 7317. Antes um era Claro e o outro era Nextel, que cada um pegava no lugar. Agora juntou tudo, é tudo Claro mesmo. O meu e-mail, o site é TJ Servicos, www.tjservicos.com.br e alexandre@tjservicos.com.br. Tá? O Instagram agora eu tenho, mas não me faz pergunta difícil. Outra coisa, lá no canal, o nosso canal Técnicas de Limpeza Profissional, tem muitos serviços que o Alexandre fez. Lá tem os telefones dele, lá tem os contatos dele. Ele tem muita experiência. Eu acho que tem muita empresa aí com dificuldade para conhecer bons profissionais. O Alexandre tem 23 anos nesse mercado e muita experiência, e hoje ele atende várias marcas famosas de piso vinílico. Você tem a Target, você tem a Ford, Neogotex e outras marcas que não são tão conhecidas, que ele acaba fazendo assistência técnica para eles, para algumas revendas, né, e para clientes finais. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Vou torcer para que nós tenhamos muito sucesso nesse ano que vai começar. E até a próxima, meu amigo. Muito obrigado. Viu? De nada. Eu é que agradeço a oportunidade de você abrir esse canal. Posso falar uma coisinha só? A vocês, profissionais que estão começando agora no mercado, primem pela qualidade. Qualidade do produto químico, qualidade da mão de obra e a satisfação do cliente. O dinheiro é o resultado dessa somatória. Uma boa noite. Alexandre, muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom.